boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Vamos para o último vídeo do meu projeto de literatura. E vamos ver agora, tá? Vamos ver aí um pouco sobre o barroco, certo? Lembrando que o intuito aí do projeto é fazer a contextualização, né, do período. Então eu vou estar sempre contextualizando o período no espaço-tempo, né? Quando se situou e tudo mais, como aconteceu, que época foi, de que maneira que aconteceu esse movimento. E na segunda parte eu vou estar esmiuçando algum texto aí de algum autor que impactou para a época, né? Então podem deixar alguma dúvida aí nos comentários, como uma forma de extensão também do meu projeto. E lembrando que eu estou apresentando aí de forma cronológica, né? Então, o primeiro movimento que eu escolhi apresentar foi o trovadorismo, né? Aquela época lá do feudalismo e tudo mais, né? A vida no campo. Depois veio o humanismo, né? Classicismo. O quinhentismo foi o anterior. E agora estamos vendo o barroco, certo? Então, vamos lá. O barroco, pessoal. O barroco foi um movimento que teve predominância na arquitetura, na pintura, na literatura e na música. Ou seja, compreende múltiplas manifestações artísticas, literatura, pintura, arquitetura, música, como já falamos ali anteriormente, elaboradas entre o final do século XVI e o início do século XVIII. Então, o que podemos perceber? Que esse movimento foi muito impactante, não somente na escrita, né, literária propriamente dito, mas também impactou o meio social daquelas pessoas, né, no cotidiano, no dia a dia. Porque o barroco é encontrado em pinturas, né, em igrejas, por exemplo, né, aquela forma arquitetônica que eles tinham ali da época de concretizar como barroco, né, as pinturas, a música e também na literatura. Então, século ali, ó, 15 e 18. Final do 15, início do 18. Tá ok. Quando englobamos toda a cultura desse período, juntamente com seus costumes, valores e relações sociais, chamamos de barroco. Então é mais ou menos o que eu falei anteriormente, tá? Chamamos de barroco tudo isso quando a gente engloba toda essa cultura, né? Todos esses valores e essas relações sociais para aquela época. Então, não estamos falando somente da escrita, estamos falando das construções, das pinturas, das músicas e também da escrita. Ou seja, o movimento barroco engloba diversas situações, diversos costumes e valores para aquela época.
Ok? Então, teve seu surgimento no final do Renascimento e manifesta-se através de grande ostentação e exuberância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, esse surgimento aí no final do Renascimento manifesta-se com grande ostentação e exuberância entre grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Tá? Então, são dois itens aqui, duas situações bem importantes de serem gravadas. Ok? Isso aí, englobamos, barroco. Chamamos de barroco, é isso aqui, tá? Ok. O ser humano vivia um tempo de contradições, marcada pela reforma protestante e pela contra-reforma. Então aqui vale muito a pena grifarmos esta palavra: contradições. Este período barroco foi muito marcado pelas contradições. Ok? Posteriormente, vamos já enfatizar bem aqui o que foi, tá, essa reforma protestante e o que foi essa contra-reforma. Porque, como o intuito aqui é a gente está fazendo essa contextualização histórica da época, temos que saber o que foi esses dois movimentos que fomentaram também esse período. Ok? Então, o movimento incorporou o exagero, o paradoxo, a antítese, a religiosidade e traços da cultura clássica em suas produções. Então tem isso, exagero, paradoxo, antítese, religiosidade e traços da cultura clássica. Por isso o importante está fazendo aqui o trabalho dessa forma cronológica, né? Clássica, classicismo, cultura. Já demos uma olhada nos vídeos anteriores. Então vocês podem voltar no vídeo do classicismo parte 1 e 2, que vocês vão estar relembrando aí as características deste movimento. Então esse movimento incorporou essas características, tá? Mas as características propriamente dita, esmiuçadas, eu vou falar na parte 2. Aqui para a primeira parte do vídeo eu vou dar mais foco aqui só na contextualização histórica, tá? Então, contexto histórico. Temos como contexto histórico para este período a ocorrência da reforma e da contra-reforma. Por isso que devemos enfatizar que aqui, ó, foi um tempo de contradições. Então temos essa situação, certo? Aqui foi um período, a ocorrência da reforma e da contra-reforma, as quais movimentaram, sobretudo, a Europa, a partir do século XVI. Então, a partir do século XVI, tivemos esse contexto histórico, essa ocorrência de reforma e contra-reforma, que vamos ver mais esmiuçado posteriormente. Como já vimos em vídeos anteriores, já estava acontecendo uma insatisfação com os poderes supremos da Igreja Católica. Então, agora no Barroco vai apresentar aí o Martim Lutero, né? Então a gente vai ver quem foi Martinho Lutero. Monge agostiniano, em 1517, elaborou suas 95 teses. Então, o que aconteceu, pessoal? Nessa época, apareceu esse grande personagem para a história que foi Martinho Lutero.
advindo das insatisfações que ele estava vendo perante o que estava acontecendo com os estudiosos da igreja com as outras pessoas. Então ele se sentiu revoltado na época e fez essas 95 teses, tá? Então, Martinho Lutero foi um monge, tá? Ele não era assim qualquer leigo, era uma pessoa estudada, né? Tinha grande conhecimento acerca de muitos contextos. Então, vendo essa situação e revoltado, ele elaborou suas 95 teses e nelas questionando os dogmas da Igreja Católica e construindo uma nova maneira de cristianismo, baseada na fé e no conhecimento dos textos bíblicos. Então, Martinho Lutero era um estudioso, então ele tinha conhecimento, certo? Ele tinha baseamento, tá? Ele era embasado no que ele estava ali escrevendo e pregando, tá? Então, vendo aquela situação e revoltado com tudo que estava acontecendo perante algumas situações da igreja, certo? Ele elaborou essas 95 teses questionando a igreja. Então, essa aqui seria a parte da reforma, e depois a contra-reforma vamos ver posteriormente, mas vamos em esmiuçá-la. Mas é só para ficar bem enfatizado. Havia nessas 95 teses de Martinho Lutero questionamentos. Por exemplo, abordando do extremo poder do Papa na hierarquia eclesiástica, além de argumentos contrários à não representação das imagens de figuras religiosas como os santos. Então aqui, obviamente, né, fazendo uma análise, podemos perceber que estas 95 teses de Martinho Lutero com certeza teve um forte impacto para algumas pessoas da igreja, que foram a contraponto a ele, não aceitando, né, essas 95 teses. Pois, como já dizemos, essa guerra, vamos por assim, entre aspas, contra a igreja, essa guerra intelectual, já acontece muito antes, né, em outros movimentos, só que de outras formas. Como qual? Como do teocentrismo, por exemplo, para o teocentrismo, que é, no teocentrismo, Deus acima de tudo, no centro do mundo, e para o antropocentrismo, que é o homem, o pensamento do homem. Então, desde muito antes, já havia ali, né, alguns resquícios de querer mudar o pensamento da igreja, tirar aquilo que eles pregam como sendo tudo 100% verdade. Então, aqui, neste contexto do barroco, surgiu ali o Martinho Lutero, com suas 95 teses em forma de questionamento, né? Questionando ali a igreja em diversos pontos. Né? Eu não vou ler ali os 95 teses, né? Porque são teses, são bem grandes, mas vamos aqui contextualizar quem foi esse grande personagem para a época e qual foi o impacto resumido das suas teses. Tá ok? Com essa iniciativa, esse movimento de contestação recebeu o nome de Reforma Protestante ou Luterana. Então, essa situação aqui que estamos abordando ficou conhecida como Reforma Protestante ou Luterana. Aqui, pessoal, é apenas uma foto ilustrativa do Martinho Lutero, tá? Ok? Então, este rapaz aqui foi Martinho Lutero, responsável pelas 95 teses, questionando a Igreja Católica na época nas suas diversas condutas com o povo. Então, Martinho Lutero,
1483 a 1546. Quem foi? Foi um sacerdote católico alemão. Então aqui já percebemos que sim, foi um rapaz de grande conhecimento do que estava acontecendo. Então ele estava vendo aquelas injustiças e não conseguiu se conter. Ele teve que, né, acerca de tudo que estava vendo, tomar uma atitude. Já que alguns não tomavam, ele resolveu ser o precursor destas atitudes. Então, sacerdote, católico e alemão, o grande protagonista da reforma protestante que aconteceu na Europa no século XVI, que contestava o poderio da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas de indulgências e de relíquias sagradas. Então, vamos destacar. Olha aqui o que ele estava contestando, tá? Contestava o poderio da Igreja Católica, certo? A Igreja, nessa época e em épocas anteriores, tinha muito poder em suas mãos, certo? Também contestava o comércio de cargos eclesiásticos. Então, havia um grande comércio desses cargos na igreja. A venda de dispensas, de indulgências e de relíquias sagradas. Até relíquias sagradas o pessoal estava vendendo, tá? Então Martinho Lutero, vendo isso, fez essas 95 teses que se transformou nessa reforma luterana ou reforma protestante. Então, em 1517, o sistema teológico de Lutero não estava ainda completo, ou seja, não estava totalmente escrito. Então, nessa época, ainda Lutero estava escrevendo, estava ali pondo suas ideias no papel, certo? Recordando as injustiças, colocando ali e fazendo seus questionamentos para a igreja. Ok. Fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I, príncipe da Saxônia. Tá? Então vemos também que é uma pessoa influente, Lutero, né? Martinho Lutero, que é amigo Frederico I, príncipe da Saxônia. Então Martinho Lutero era uma pessoa de grande prestígio para a época também, certo? Ao chegar à região, um frade, vendendo indulgências, que liberava comutação parcial de penitências em troca do pagamento de uma soma em dinheiro. Tá? Então, Martinho Lutero viu essa situação e ficou chocado. A venda de indulgências que liberava a comutação parcial de penitências em troca de pagamentos de uma soma de dinheiros, certo? Tá? Então, revoltado com a exploração da ignorância popular feita pelo Frei em nome do Papa Leão, Lutero construiu todas essas 95 teses contra a venda de indulgências e colocou na porta da igreja, entre tantos outros diversos avisos, 2 grandes folhas de papel. Então, o que despertou essa revolta de Martinho Lutero
foi ver estas vendas de indulgências feitas indiscriminadamente pelos católicos, e ao ver isso ficou revoltado e fez essas 95 teses feita pelo Frei em nome do Papa Leão. Então, foi posto na porta da igreja em 2 grandes folhas de papel. Tá? E a data foi 31 de outubro de 1517. Tá ok, pessoal? Acho que então tá. Então, as teses de Lutero, em pouco espaço de tempo, foi perceptível que exprimiam os sentimentos de grande parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. Então, Martinho Lutero, revoltado com toda essa situação, fez estas 95 teses em contraponto a estas vendas de indulgências feitas indiscriminadamente e depois de divulgadas, foi perceptível que, em pouco espaço de tempo, o sentimento que Martinho Lutero sentia, grande parte da população, ao perceber, também sentia esta mesma angústia, certo? Então, Martinho Lutero foi responsável por despertar, por abrir os olhos da população em relação acerca daquilo que estava acontecendo na época. Então, não podemos passar batido, né, neste personagem para esta época e para esta reforma. Ok. O sucesso alcançado influenciou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual delegava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. Então, como estamos dizendo, certo? A partir do que Martinho Lutero fez estas 95 teses, divulgou-as e, com isso, a população despertou, fazendo com que estas 95 teses tivessem um grande sucesso em meio à população. E com esse sucesso, Lutero se sentiu capaz de enviar ao Papa um documento no qual delegava que estas indulgências não eram instituídas por Cristo, certo? Ou seja, que as pessoas que estavam fazendo essas indulgências estavam de má fé. Então, pessoal, tendo isso em vista, o Papa ordenou retratação de Lutero. Então, quer dizer, o Papa, obviamente, né, não gostou. Que o Papa ali é 100% igreja, né? Então ele não gostou, ele quis defender ali o seu lado. Então não. Então ali o Papa ordenou uma retratação de Lutero. Porém, todavia, este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, lembramos que era seu amigo, não aceitou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Então, o que aconteceu? Lutero lançou suas 95 teses, teve um sucesso com a população, com esse sucesso se sentiu capaz de mandá-la para o Papa, e o Papa a reprovou, querendo uma retratação de Lutero. Porém, todavia, Lutero, por ser uma pessoa influente e ter bons amigos de poder na época,
como o príncipe Frederico da Saxônia, não aceitou não quis se retratar, né? Porque cada um estava ali, né, defendendo a sua verdade, Lutero a sua e a igreja dela. Então, Lutero não quis se retratar. Então, isso gerou um desconforto entre ambas as partes e gerou uma campanha aberta dentro da própria igreja, tá? Então, em 1529, Carlos e os príncipes católicos aceitaram e aprovaram um decreto. Então, tá? Eles aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos que estava contra Lutero e seus seguidores. Então, vamos lá. 1529, Carlos V e os príncipes católicos aceitaram e aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos que estava contra Lutero e seus seguidores. Tá? Então, o protesto contra essa situação criou a denominação protestante. Protestante, protesto, reforma protestante ou reforma luterana. Ok, pessoal? Então, só um minuto. Tá, ok. Ok, então vamos voltar aqui. Falamos agora do Martinho Lutero, contextualizamos que foi essa reforma protestante, que ele foi o protagonista, tá certo? E agora vamos lá. Como contraponto a esse movimento reformista que estava se instalando, a cúpula da Igreja Católica iniciou um movimento intitulado Contra-Reforma. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero estava com poder, lançou sua reforma protestante. A igreja, querendo combater o que Martinho Lutero estava fazendo, organizou um movimento chamado Contra-Reforma, na qual estabelecia mudanças internas a fim de barrar o descontentamento com o catolicismo. Então, uma resposta para a reforma protestante foi a contra-reforma. Tá ok? Vamos lá. Criaram, assim, medidas de expansão de sua doutrina, como a Companhia de Jesus. Então, medidas de expansão de sua doutrina como a Companhia de Jesus, responsável pela catequização, principalmente de povos indígenas, além de que fizeram medidas de perseguição, como o Tribunal do Santo Ofício, que instituiu a Inquisição, como forma de punição àqueles que se desviassem do catolicismo. Então, pessoal, vamos lá. Nesta contra-reforma, o que aconteceu? Foi uma nova ideologia, certo? Uma ideologia contra a do Martinho Lutero. E na Contra-Reforma foi elaborada ali a Companhia de Jesus, certo? Que criaram, né, medidas de expansão de sua doutrina, como a Companhia de Jesus. E também algumas medidas em forma de perseguição, que foi o Tribunal do Santo Ofício. E este Tribunal do Santo Ofício foi aí o responsável pela Inquisição. Então a gente fica se perguntando o que foi Companhia de Jesus e o que foi a Inquisição. Vamos dar uma olhada para dar uma ilustrada melhor no que eu estou falando. Ok?
Tá ok. Então, Companhia de Jesus, pessoal. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa católica, tá? No qual os jesuítas faziam parte. Ok. E qual o objetivo dessa Companhia de Jesus? Foram criados com o objetivo de espalhar a fé católica pelo mundo. Então vamos lá. Companhia de Jesus, ordem religiosa católica, compostas por jesuítas, com o objetivo de espalhar a fé católica pelo mundo. Os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os ensinavam para viverem em locais distantes e se adaptarem às mais diversas condições. Então, nessa Companhia de Jesus foi feita doutrinas para que estes padres, nas suas viagens, enfim, nas suas peregrinações, se adaptassem a qualquer ambiente, vamos supor assim, ok? E eles eram subordinados a isso. Então, no Brasil, eles chegaram em 1549, com o objetivo de cristianizar as populações indígenas do território colonial. Então já falamos também um pouco disso em vídeos anteriores, dessa situação do pessoal vindo para o Brasil, né, desses padres missionários virem para o Brasil e terem o objetivo principalmente de catequizarem os índios. Né? Então a gente viu isso no quinhentismo, por exemplo. Né? Que falando ali que alguns nem sabiam que era Deus. Então, essa época também barroca aí continuou esses padres missionários, né, vindo aí para diversos lugares do mundo, mas também para o Brasil, na missão catequizadora, ok? Impondo a sua verdade como a única, vamos colocar assim, a sua fé como soberana, melhor assim dizer. Foi uma marca deste movimento também. A Inquisição, pessoal, aqui é uma foto ilustrativa. Inquisição, certo? Ali, ó, punição. Então, o que eles achavam que não estava de acordo com suas crenças, dogmas, doutrina, seu modo de viver e de pensar, eles puniam aquelas pessoas. Então, essa Inquisição foi muito agressiva, né? Não tinha muita conversa. Aqui é uma foto ilustrativa, né? Ali as pessoas amarradas, certo? Sendo torturadas. A tortura era muito impactante, era muito utilizada nessa Inquisição, né? Aí outro de joelho. Enfim, é uma cena devastadora. A Inquisição foi criada para julgar os crimes de heresia recorrentes no século XIII. Então, crimes de heresia, né? Lembrando que esses crimes eram de um ponto de vista da igreja, né, pessoal? Então, se fosse a contraponto às suas doutrinas, a sua modo de pensar, ia cair na Inquisição. A tortura era considerada pelos inquisidores como uma forma de se buscar a confissão do pecador. Então, na época da Inquisição, era muito utilizada a tortura para descobrir aquilo que eles queriam. Porém, todavia,
como foi muito difícil essa época, né, pessoal? Então, às vezes eles pegavam pessoas que acreditavam que estavam blasfemando contra a igreja por alguma razão, e aquela pessoa na verdade nem estava. Eles continuavam torturando, e obviamente a pessoa não ia falar, porque a pessoa não estava. Tá? Como também acharam pessoas realmente que estavam fazendo blasfêmia contra a igreja. Lembrando que esse aspecto que eu falo aqui de blasfêmia é na visão da igreja em comparação com as pessoas daquela época, né? Então é muito relativo lá para aquela época. A perseguição aos judeus e a ascensão das religiões protestantes serviu de incentivo para que o chamado Tribunal do Santo Ofício fosse criado, com o objetivo de investigar diversas regiões em busca de infratores que representassem algum tipo de ameaça à hegemonia cristã. Então eles estavam, na verdade, pessoal, estavam com medo de perder o poder. A igreja estava com medo de perder o poder, então fizeram a Inquisição, que foi uma injustiça contra diversas pessoas que foram torturadas e ameaçadas pela igreja. Então era nada mais, nada menos isso. Ó. Qualquer um que representasse algum tipo de ameaça à hegemonia cristã. A violência foi muito presente, né, da igreja, principalmente nessa época. Então, contexto aí histórico, vamos lá, né? Nesse contexto de contradições, ao mesmo tempo em que havia o surgimento dos ideais humanistas difundidos pelo Renascimento, humanismo, lembrando, já vimos também em vídeos anteriores, vocês podem voltar e recapitular para entrar no contexto ali do humanismo. Vimos o contexto histórico do humanismo e vimos aspectos da literatura em si mesmo. Então, da escrita no caso. O barroco nasceu como uma expressão artística, símbolo desses contrapontos que ora pendia para o extremismo religioso, ora para o culto à razão e à cultura clássica. Lembramos lá no humanismo, na saída daquela de que tudo era fé, tudo era Deus, para o uso do raciocínio, uso da razão, ciência. Então, era por isso que fala aqui, ó, ora para o culto da razão, ora cultura clássica e tudo mais aqui. Religioso e ora culto da razão. Extremismo religioso, ora para o culto da razão e a cultura clássica. Já vimos o classicismo. Então essa época foi muito marcada aí pelas contradições. Período marcado por diversas contradições em relação de sua época e as da própria Igreja Católica. Manifestou características também contraditórias, como, ao passo em que cultivou a crença na efemeridade da vida e o espírito renascentista, expresso pelo Carpe Diem, também expressou a culpa cristã. Tendo esses fatores em vista, os escritores, de modo inteligente, usufruíram nesse período de muitas antíteses e paradoxos. Essa relação, né, de quando o escritor ele é oprimido por algum movimento ou por alguma situação, os escritores sempre de forma inteligente em diversos movimentos, não só no barroco, mas sempre se utilizam de mecanismos em sua escrita para aquele que lê está, vamos dizer assim, o que ele quer realmente dizer nas entrelinhas. Né? Não pode estar explícito ali pela opressão do momento da época. Então, no barroco isso também aconteceu. Escritores de modo inteligente usufruíram de antíteses e paradoxos.
Nas artes plásticas, por sua vez, as esculturas refletiam a exuberância dos santos e dos altares para enaltecer-se a força da igreja em contraponto ao protestantismo. Então, nessa época aí, né, existia muita construção, né, muita alegoria ali nas igrejas, certo? Tudo, né, dos santos, as esculturas muito bem feitas, as pinturas, então tinha muita exaltação da igreja, né? E as pinturas e esculturas também, enfim, eram magníficas e ricas em detalhes. Puxou até um pouco ali do classicismo também, né? Em algumas esculturas, na questão de detalhes. Tá? Então, vamos ficar aqui para o primeiro vídeo. Segundo vídeo eu vou dar uma recapitulada brevemente no protestante e na Contra-Reforma Católica para a gente dar seguimento. Então, o primeiro vídeo vamos terminar por aqui. Lembrando que falamos aí do movimento barroco. E para o segundo vídeo eu vou recapitular o que foi essas reformas e contra-reformas. E vou trazer um personagem importante, trazer alguma escrita, algum texto dele para a gente estar esmiuçando e ver como é que era o modo de escrever da época. Ok? Então espero que tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro vídeo do Barroco. E até mais.